Meus amados irmãos, eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com os irmãos e as suas respectivas famílias? Eu espero que esteja tudo bem. Queridos, estamos aqui nesta noite para realizar mais um culto de ensino da Palavra de Deus. Eu quero louvar o Senhor por esta oportunidade. Nós vamos, neste momento, irmãos, fazer uma oração para introduzir ao Senhor este culto de adoração. Peço que todos que estão nos assistindo por intermédio dessa transmissão façam o mesmo junto com as suas famílias. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele pelas nossas vidas, agradecendo a Ele pela nossa saúde e por esta oportunidade maravilhosa que Ele nos concede para estarmos na sua presença, adorando o seu nome e também aprendendo a sua preciosa palavra. Após esta oração, nós estaremos ouvindo um louvor pelo nosso amado irmão Eliseu, e eu peço que todos também adorem ao Senhor nos seus lares. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, nesta noite, e queremos Te agradecer pelo grande privilégio, ó Deus, de estarmos vivos, com saúde, reunidos em família. Pai, nós somos gratos ao Senhor Jesus pela Tua infinita e grande misericórdia manifesta a nós, Senhor. Reconhecemos que nós dependemos de Ti. Queremos, meu Pai, mencionar nesta oração a todas as famílias, meu Senhor, que têm perdido seus entes queridos e que neste momento vivem, aleluia, dificuldades, estão precisando, meu Pai, de um socorro. Deus, pelo poder que há no Teu nome, socorre estas famílias. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa confortar e consolar os corações, porque neste momento, Pai, não existem palavras, mas o Senhor pode, o Espírito do Senhor pode visitar a todos, meu Senhor, trazendo paz, trazendo consolo e concedendo graça, Senhor, para que possam romper todas e quaisquer dificuldades. Abençoe os irmãos, as famílias dos irmãos, dando saúde e guardando de todo o mal. Senhor, sê conosco, meu Pai, abrindo-nos a porta da palavra, para que possamos falar com ousadia daquilo que o Senhor tem compartilhado ao nosso coração. Sê conosco, meu Pai, abençoe a todos, Senhor. É isto, meu Pai, que nós queremos lhe pedir, mas desde já também lhe agradecer, no maravilhoso nome de Jesus. Amém. Meu coração chora, vai chegando a noite, eu não vejo a hora de ir para a igreja adorar a Deus.
mantendo sua igreja firme e fiel. E toda a igreja em oração prossegue prudente, em consagração, marcham para frente. A igreja que ora vai orar no céu. Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Igreja pequena, onde Deus falava, o poder caía e a sua igreja Jesus visitava. Onde está agora aquela igrejinha que o louvor subia e no mesmo instante o poder caía? Muito bem, meus amados irmãos, graças a Deus pelo louvor que nós acabamos de ouvir, entoado pelo nosso amado irmão Eliseu. Que Deus abençoe, irmão Eliseu, a sua família e a todos os amados irmãos. Queridos, eu gostaria de convidar os irmãos para abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos de número 8 a seguir. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 13, versículos de número 8 a seguir. A palavra do Senhor diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como que de dia, e não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidade, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém, irmãos? Queridos, esta leitura que nós temos feito são palavras do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja em Roma, onde ele fala sobre o amor ao próximo, a vigilância e a pureza que os servos de Deus precisam observar durante o período da sua peregrinação aqui na terra. Este ensino, irmãos, de Paulo é um ensino maravilhoso e que nos traz um grande despertamento. E eu quero dizer que Paulo escreveu estas palavras e elas têm tudo a ver com o contexto em que nós estamos vivendo. Nós observamos que Paulo, ele inicia, pelo menos aqui no versículo de número 8, dizendo que nós não devemos dever coisa alguma, senão o amor. É evidente que
Na atualidade, irmãos, na atual conjuntura, é possível que cada um de nós tenhamos as nossas dívidas, mas o conselho do apóstolo, aquela igreja, e que por extensão nos alcança, é que nós não devemos dever coisa alguma às pessoas, senão o amor. E ele faz menção, irmãos, nas suas palavras, de alguns mandamentos da lei. Ele faz aqui menção e cita alguns dos 10 mandamentos. E os irmãos vão observar que mais são os números, ou maior é o número dos mandamentos que trazem uma negativa, né? Ou seja, onde nós lemos, não adulterarás, não furtarás, e por aí vai. São em números de 8, né? Os mandamentos que trazem uma negativa. Porém, 2 deles são de forma positiva, lembrando para guardar o sábado e lembrando para honrar o pai e a mãe. Mas os irmãos observam, irmãos, por que tanta negativa nos 10 mandamentos? Porque o homem ele é tendencioso a fazer aquilo que é errado. É mais fácil nós fazermos o que é errado do que fazermos o que é o certo. Então, queridos, por isso Moisés, sendo usado por Deus, ele transmitiu este decálogo, trazendo 8 deles negativo e 2 positivos no que tange aos mandamentos. Mas nós vamos ver que Paulo, ao escrever, e na verdade Paulo está aqui corroborando palavras de Jesus nos seus ensinamentos, Jesus já havia falado sobre isso, que diz que o amor, né, ao próximo, ele resume toda a lei. Ele resume toda a lei. E no contexto em que nós vivemos, irmãos, nós vemos o desamor tomando conta da humanidade. Um desamor caracterizado pelo egoísmo. Um desamor caracterizado pela ganância. E isto por parte de todos. É possível você observar isso até na vida daqueles que estão no poder. As críticas, as divisões, as alfinetadas se utilizando das redes sociais, das mídias. E nós vemos um desamor, irmãos, no âmbito político, mas no âmbito social. E é possível perceber um desamor até no âmbito familiar. Muitos hoje, infelizmente, já não amam ao seu cônjuge. Não existe mais o amor fraternal em muitos lugares. Mas, queridos, para a igreja não pode ser assim. Glória a Deus. Deus, Ele é amor. E Ele espera da sua amada igreja que da mesma forma amem uns aos outros, amem as pessoas, e que este amor não fique restrito a palavras, mas demonstrado em atitudes, em ações, em procedimentos que evidenciem e seja notório, glória a Deus, que a igreja, ela vive a prática do amor. Mas não é sobre isso, irmãos, que eu quero falar nesta noite. O que me chama a atenção é que Paulo, fazendo menção disso, ele faz aqui no versículo de número 10, aliás, no versículo de número 11, ele diz o seguinte: e isto digo, conhecendo o tempo, glória a Deus. E isto digo, conhecendo o tempo. Para mim, irmãos, ao ler este versículo, ao ler estas palavras de Paulo, me evidencia que o apóstolo, irmãos, ele tinha discernimento daquilo que estava acontecendo no seu contexto. E digo aos irmãos, este mesmo discernimento a igreja precisa ter nos dias em que nós estamos vivendo. Muitos, por não terem esse discernimento, estão vivendo de forma dissoluta, indiferente, inconsequente, por não terem o discernimento do presente momento em que nós estamos vivendo. Glória a Deus.
Estamos passando, irmãos, em meio a uma guerra. Podemos dizer que estamos vivendo, irmãos, a terceira guerra mundial. Só que não é nação contra nação. Nós estamos enfrentando, as nações estão enfrentando e lutando contra um inimigo invisível. Estamos em meio a uma guerra e nós precisamos ter discernimento disso. Precisamos enxergar esta guerra. Precisamos entender o motivo pelo qual estamos passando por essa guerra. E isto, irmãos, se faz necessário um discernimento. A igreja, irmãos, ela tem a mente de Cristo. A igreja, ela tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, irmãos, ele conhece todas as coisas. Glória a Deus. Logo, a igreja, por sua vez, precisa entender o porquê estamos passando por este momento e se posicionar como igreja. Paulo disse, e isto digo, conhecendo o tempo. Os irmãos conhecem o tempo? Será que eu conheço o tempo em que nós estamos passando e que estamos vivendo? O que está acontecendo no nosso contexto? Será que tem alguma coisa que Deus quer falar com a sua amada igreja, com a humanidade? É evidente que tem, irmãos. E nós precisamos conhecer o tempo. Mas esse tempo, ele é possível ser conhecido pela poderosa palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é atual. A palavra de Deus, ela fala sobre o contexto em que nós estamos vivendo hoje. Mas ela também fala do que nós viveremos amanhã, do que está por vir. A palavra de Deus, ela é atual. Glória ao nome do Senhor Jesus. E nós, ao enxergar isto, irmãos, ao enxergar a realidade em que nós estamos vivendo, o que está acontecendo no nosso país e nas nações, nós sabemos muito bem, irmãos, que isto tudo é cumprimento daquilo que já fora predito, daquilo que já fora profetizado pelos profetas, que foi profetizado por Jesus Cristo, pelos apóstolos do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Nós não temos dúvida, irmãos, de que o que nós vivemos hoje são cumprimentos da palavra de Deus. E Paulo tinha consciência disso no contexto em que ele vivia. E ele diz, e isso digo conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono. Se nós verdadeiramente, irmãos, conhecemos o tempo e sabemos o que está acontecendo, nós não podemos ficar indiferentes. Não podemos ficar dormindo o sono da indolência. Mas Deus requer da igreja um posicionamento. Deus requer de cada um de nós uma tomada de postura como igreja. Glória ao nome do Senhor, porque nós sabemos sim o que está acontecendo. E dentre os sinais que Jesus menciona em Mateus capítulo de número 24, Jesus faz menção a um sinal chamado peste. Porventura, não é o que nós estamos vendo acontecer? Se você for para o dicionário e procurar saber o que é peste, você vai encontrar a seguinte definição. Você vai encontrar dizendo que peste é uma pandemia ou epidemia caracterizada por um número expressivo de mortos. Porventura, não é o que nós estamos vendo hoje. E este é um dos sinais que Jesus evidenciou da sua vinda. Queridos, a igreja de Cristo, ela tem uma promessa. E Deus, por intermédio do que está acontecendo, está dizendo à igreja, eu estou às portas. Glória a Deus. Eu estou vindo, eu estou chegando. É isso, irmãos, que eu ouço Jesus falar com tudo que nós estamos vivendo nos dias em que estamos enfrentando. Eu ouço, evidentemente, a voz de Jesus falar que Ele está às portas. Este sinal, ele não aconteceu apenas no Brasil, não foi um sinal local, mas é um sinal mundial. Glória a Deus. Mas a igreja tem uma promessa. Você se lembra ainda da promessa? Esta promessa está aguçada em teu coração. E que promessa é esta? Jesus, irmãos, escrevendo, ou seja,
em João capítulo de número 14, versículos de número 1 ao 3, Jesus, irmãos, ele nos diz as seguintes palavras: não se turbe o vosso coração. Glória a Deus. Eu sei que o momento em que nós estamos vivendo é momento de grande turbulência, mas para você que me ouve nesta noite, Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai vós também. Esta promessa alegra o teu coração? Você consegue, em meio a esta turbulência, sentir paz no teu coração? É Jesus quem está falando. Não se turbe o vosso coração. Nós temos uma promessa, irmãos. Aleluia. E quem prometeu é fiel. Aleluia. Jesus, ele é fiel. E isto que nós estamos vivendo é um sinal que evidencia a sua vinda. Glória ao nome do Senhor Jesus. Você ouve Jesus falar contigo nesta noite? Ele está voltando. Mas diante desta realidade, irmãos, da iminente vinda de Jesus e do cumprimento dos sinais em que Jesus, ele fez menção aos discípulos. Ele falou de peste, mas ele falou também de terremotos. Ele falou de fome, de uma grande fome. E hoje é possível nós vermos nas redes sociais, na mídia, famílias, por conta da situação do desemprego, hoje passando fome. Queridos, Jesus está voltando. Paulo disse: conhecendo o tempo. Aleluia. É hora de despertarmos do sono. Não é momento, irmãos, mesmo em meio à quarentena, de ficarmos em casa, bitolados num celular, bitolados numa televisão, recebendo uma avalanche de notícias ruins e achando que isso está bom, está tudo bem, é assim mesmo. Não, queridos. A igreja precisa se posicionar. Deus espera da igreja, neste momento, um posicionamento de oração, de busca ao Senhor, de humilhação na sua presença. Mas, acima de tudo, aleluia, de meditação na sua preciosa palavra. Porque Deus está falando conosco e Ele espera de cada um de nós um posicionamento. E que posicionamento, irmãos? Nós, como igreja, que temos uma promessa, que posicionamento nós devemos ter? O posicionamento em que a palavra de Deus nos diz no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, versículos de número 35 ao 40. É dessa forma que a igreja, irmãos, precisa se posicionar. E aqui diz o seguinte, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículos 35 ao 40. Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingidos os vossos lombos, fala de uma preparação. Glória a Deus. Cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. E sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que quando vier e bater, logo possa abrir-lhe. Bem-aventurados aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Glória a Deus. Achar vigiando. Em verdade vos digo, que se cingirá e os fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e os achar assim, bem-aventurados são os tais servos. Sabei, porém, isto,
que se o pai de família soubesse a que hora há de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Porquanto estáis vós também apercebidos, porque virá o Filho do Homem a hora que não imagineis. Qual é o posicionamento da igreja, irmãos, em meio ao cumprimento dos sinais da vinda de Jesus? Vigilantes. Eu e você precisamos estar vigiando. Não podemos estar dormindo, mas precisamos despertar do sono e estarmos posicionados em posição de vigilância. Glória a Deus. Atentos a tudo quanto está acontecendo. Cingidos lombos, com candeias acesas, preparados, mas também aptos para seguir. Aleluia. Candeia acesa, irmãos. Se você estiver com candeia acesa, você pode andar, seja durante o dia, mas também à noite. Glória a Deus. A noite chegou, irmãos. A noite chegou. Estamos vivendo dias de escuridão. Famílias estão atemorizadas por essa escuridão que tem assolado a humanidade, chamado coronavírus. Muitos estão com medo. Muitos estão confinados. Mas a igreja, irmãos, precisa estar com os lombos cingidos e com candeias acesas. Nós não paramos. A igreja de Cristo não para, ela prossegue. Aleluia. E é assim que o Senhor espera que cada um de nós estejamos vigiando. Não é hora de dormir. E nunca foi, e muito menos agora é hora de estar dormindo. Mas Paulo diz que conhecendo o tempo, é hora, irmãos, de despertarmos do sono. Porque a nossa salvação está mais perto de nós agora do que quando aceitamos a fé. Glória ao nome do Senhor Jesus. Diante da promessa, nós precisamos estar vigilantes. Mas, irmãos, essa vigilância, ela deve ser fomentada por uma certeza. Aleluia. Uma certeza de que aquele que fez a promessa, aleluia, ele é fiel. Ele é verdadeiro, ele é justo e ele há de cumprir a sua palavra. O escritor da carta aos Hebreus, irmãos, ele vai escrever no capítulo de número 10, versículos de número 35 ao 39, as seguintes palavras: Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haveres feito a vontade de Deus, aleluia, possais alcançar a promessa, porque ainda um poucochinho de tempo, aleluia, e o que há de vir virá, e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, irmãos, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Aleluia! Nós temos essa certeza arraigada no nosso coração. E que certeza é essa? A certeza de que aquele que há de vir virá e não tardará. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, o cumprimento da palavra de Deus que diz, porque a trombeta soará, e os mortos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados para encontrar o Senhor nos ares. Aleluia, glória a Deus. E nós cremos que esta promessa, irmãos, ela está, aleluia, prestes a se cumprir. Os sinais já são cumpridos. Glória a Jesus. Fique firme, irmãos, com essa certeza em teu coração. E não deixe que nada roube isso. Aleluia. O desespero, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Nada, irmãos, vai tirar essa certeza do nosso coração. Porque o amor de Deus está derramado no nosso coração. E a cada dia que passa, essa certeza, irmãos, ela aguça.
ela acende. Glória ao nome do Senhor Jesus. Temos uma promessa. Precisamos vigiar e ter a certeza do cumprimento desta promessa nas nossas vidas. Ele vem. Glória a Jesus. Ele vem. E Ele está falando conosco por esses dias, por intermédio deste grande sinal na humanidade, que Ele está vindo. Precisamos, queridos, despertar do sono. Precisamos, ainda que não podendo vir ao templo, mas precisamos, aleluia, em casa, nos posicionar como cristão, no trabalho e aonde quer que nós formos, queridos, nas redes sociais, nos perfis de WhatsApp, aleluia, no teu perfil de Facebook, se posicione como cristão, aleluia, glória a Deus. Não se envergonhem de Cristo, porque Ele também não se envergonhará de você naquele grande dia. Mas se hoje você se envergonha, porque tem pessoas, irmãos, permita-me dizer isso, tem cristãos que em seus perfis de redes sociais não tem cara de cristão, aleluia, são, na verdade, cristãos camuflados, cristãos secretos. Mas, queridos, é hora de despertarmos o sono. Se posicione como cristão. Na sua família, aonde quer que você esteja, se posicione como cristão. Esteja vigilante e certo de que Jesus virá. Queridos, nós continuamos lendo este texto em que Paulo escreve aos irmãos da igreja de Roma. Ele diz que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Aleluia. Ele diz, rejeitemos as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz, andando honestamente, como de dia, não em glutonarias, não em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contenda, nem em inveja. Queridos, isso que nós acabamos de ler, nós vemos se cumprindo na vida de muitas pessoas. As pessoas, irmãos, estão vivendo de forma dissoluta, em glutonarias, comendo mais do que devem comer, bebendo mais do que devem beber, sendo desonestos, vivendo em constantes dissoluções, em contendas, em invejas. Isso nós vemos acontecendo, irmãos, na humanidade de uma forma avassaladora. Na igreja não pode, queridos. Nós, como igreja, não podemos nos envolver com isso. São obras das trevas. Não diz respeito às obras do reino de Deus. Mas aqui, irmãos, Paulo dá um conselho à igreja. E agora eu caminho para o final desta mensagem. Paulo, ele diz que diante desta realidade, nós precisamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Nos revestir do Senhor Jesus Cristo. E não ter cuidado da carne com as suas concupiscências. Porque, queridos, muitos estão alimentando a carne nesses últimos dias, fazendo e cumprindo os desejos da carne. A carne diz, não ore, ele não ora. A carne diz, se prostitui, ele se prostitui. A carne diz, não faça o bem, e ele não faz o bem. Muitos estão sendo regidos pelos desejos da carne. Mas Paulo diz, para que nós nos revistamos do Senhor Jesus Cristo e não cuideis da carne com as suas concupiscências. Meus amados, eu fiquei pensando no que é se revestir de Jesus Cristo. E eu pude achar as seguintes definições. Se revestir do Senhor Jesus Cristo implica em imitar a sua vida como padrão, irmãos. Aleluia. Para o nosso viver. Imitar a vida de Jesus como padrão, não é como uma opção, como uma alternativa, não, é como padrão para o nosso viver. O nosso padrão, irmãos, deve ser o padrão de Cristo. Aleluia.
E de que forma, irmão, Jesus ele viveu? Qual é o padrão que nós, ao olhar para Jesus, nós vamos encontrar nele de forma evidente? Porventura não é o padrão de amor? Aleluia! Jesus, irmãos, ele nos deixou um exemplo. Ele é o nosso exemplo. Exemplo de amor. Exemplo de compaixão. Glória a Deus. Exemplo de misericórdia. Mas também exemplo de humildade. Ele pôde dizer: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia! Se revestir de Jesus Cristo implica em se revestir de amor, em se revestir de compaixão, em se revestir de misericórdia, em se revestir de humildade. Aleluia! É viver como Cristo viveu. Isto que eu acabei de citar, irmão, se você ler os evangelhos, escrito por Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai ver Jesus, irmãos, evidenciando tudo isso que eu acabei de falar. E é dessa forma que nós, como igreja, ao se revestir de Cristo, nós precisamos viver. Você se caracteriza, você se identifica, melhor dizendo, com estas características. Se você se identifica, glorifique o nome do Senhor e continue vivendo assim. Mas se você olhou e achou falta em você, por gentileza, irmão, se posicione. Se posicione hoje. Mas o que mais? Se revestir de Cristo implica em adotar os seus princípios. E que princípios são esses? O caráter de Jesus. Aleluia. O modo de Jesus se comportar. A retidão de Jesus. A verdade de Jesus. E a sinceridade do nosso Mestre. Aleluia. São princípios os quais Jesus, irmãos, ele observava, vivia, e não somente vivia, ele ensinava. Ao ponto dos seus ensinamentos terem autoridade. Porque ao contrário, irmãos, de muitos políticos que falam, mas não vivem o que falam e automaticamente caem no descrédito, não era o que se via em Jesus. Jesus, irmãos, tinha a palavra. E ele nos ensinou que a palavra do crente deve ser sim, sim, não, não. E o que passar disso é procedência maligna. Então, irmãos, se revestir de Jesus Cristo implica em adotar os seus princípios, princípios de caráter, de honestidade, no modo de se comportar, de retidão, de verdade e sinceridade. É assim que você está vivendo? Você se identifica com estas características que existiam em Cristo e existem em Cristo? Se você se identifica, glorifique a Deus. Mas se você está em falta, querido, se posicione nesta noite. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. É tempo, irmãos, de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Não dá para brincar de ser cristão. Aleluia! Não podemos ser meros religiosos, mas precisamos fazer valer o nome de cristão. Revestir-se do Senhor Jesus Cristo implica em obedecer os seus preceitos. E que preceitos são esses, irmãos? Porventura, a saber, não são as palavras contidas neste livro, os ensinamentos contidos neste livro, as lições de vida que o Senhor Jesus deixou registrada para que eu e você, irmãos, vivamos no presente século. É o ensino, são as lições, mas também os conselhos de Jesus. Estes são, irmãos, os preceitos de Jesus. Se revestir de Cristo implica em obedecer aos seus preceitos, em obedecer à sua palavra, em obedecer aos seus ensinos, à sua doutrina. Você tem feito isso? Você tem se esforçado para viver
em conformidade com a palavra do Senhor? Ou você está vivendo segundo a vista dos teus olhos? Ou você está vivendo segundo aquilo que o mundo está pregando? Segundo o curso do mundo? Vivendo os modismos implantados pelo sistema mundano? Queridos, a nossa vida como crente não pode ser regida dessa forma. Nós precisamos viver, aleluia, e ter prazer em obedecer aos preceitos do Senhor. Porque as palavras de Deus, irmãos, elas são vida. Aleluia. Glória a Deus. Estas são as palavras de Deus. Mas revestir-se do Senhor Jesus Cristo implica em tornar-se semelhante a Ele. Aleluia. Será que alguém olha e consegue ver Cristo em nós? Será que alguém olha para a nossa maneira de viver e consegue, aleluia, identificar Cristo em nós? Revestir-se do Senhor Jesus Cristo implica em tornar-se semelhante a Ele. E quando o crente, irmãos, ele torna-se semelhante a Jesus, é interessante isso, né? Nós vemos na vida de Pedro, que andou com o Mestre, e em dado momento que ele nega Jesus, alguém olha e diz para ele, você é um deles? E ele disse, não, eu não sou. Alguém falou, mas você fala como ele. Aleluia. E ele disse, não, eu não falo. Por mais que ele tentou negar, irmãos, ele já estava, aleluia, muito parecido com Jesus. Será que as pessoas olham e veem em nós a Jesus Cristo? Glória a Deus! Glória a Jesus! Conseguem nos enxergar como filhos dele? Porque geralmente o filho, ele segue os traços do pai. Ele é parecido com o pai. Glória a Deus! Será que as pessoas olham em nós e nos identificam com Cristo? Ou você está descaracterizado? Ou alguém olha e fala, não, mas você não é crente, porque crente não faz isso. Você não é filho de Jesus, porque os filhos de Jesus não falam dessa forma, não agem desta maneira, não se portam tal como você está se portando. Ei, queridos, é tempo de nos revestir de Jesus Cristo. E nos revestir de Jesus Cristo implica em sermos semelhantes a Ele. E para finalizar, irmãos, revestir-se de Jesus Cristo implica em rejeitar a imoralidade, em rejeitar a concupiscência. O cristão, irmãos, revestido de Jesus Cristo, ele não tem prazer com a imoralidade. Por mais prazer que a imoralidade possa trazer à carne, para o cristão, não traz prazer. Glória a Deus. Para o cristão, quando comete a imoralidade, o sentimento é de tristeza, porque ele errou o alvo. Mas, queridos, o cristão, ele tem prazer, sim, na lei do Senhor. E na sua lei ele medita de dia e de noite. Glória a Deus. Ao rejeitar a imoralidade, ao rejeitar as concupiscências, nós, irmãos, automaticamente estamos nos santificando. E a Bíblia diz, o escritor da carta aos Hebreus diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Por mais prazer, irmãos, que a imoralidade possa trazer, o nosso maior prazer, aleluia, a nossa maior alegria consiste em saber que o nosso nome está registrado no livro da vida e de que existe uma promessa e que aquele que prometeu é fiel e verdadeiro. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! E que daqui um pouquinho nós estaremos livres desse sistema mundano, livres, irmãos, do pecado, livres das pandemias, de todas as doenças, e estaremos com Cristo para sempre. Porque a palavra de Deus vai dizer, primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 17, de que o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor, este permanece para sempre. E é nisso que consiste a nossa alegria. Aleluia! A nossa alegria está em fazer a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus, irmãos, é muito melhor do que fazer a vontade do mundo. Queridos, é isso que Deus tem colocado no meu coração para compartilhar convosco nesta noite.
Guarde esta palavra no teu coração. E não se esqueça, nós temos uma promessa. Diante da promessa nós precisamos vigiar. Aleluia. Mas com esta promessa, nós precisamos ter a certeza, aleluia, glória a Deus, de que o que há de vir virá. E ele não tardará. Desperte do sono, querido. Busque ao Senhor. Se aproveite do momento para se fortalecer. Como disse Paulo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É tempo, irmãos, de nos fortalecer na presença de Deus. Busque ao Senhor. Ore, jejue, leia a Bíblia. Glória a Deus. Se chegue a Deus, porque Ele se chegará a nós. Guarde esta palavra no teu coração, querido. E que Deus te abençoe. Abençoe a tua família, lhe dando saúde, paz. Receba aí o nosso abraço. Diga aos irmãos que nós estamos com muita saudade dos irmãos. Mas eu creio que tão logo nós estaremos juntos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Nós vamos estar orando neste momento, finalizando este abençoado culto, em nome do Senhor Jesus. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos, oremos ao Senhor. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós estamos diante de Ti, gratos ao Senhor, meu Pai, por tudo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que esta palavra possa achar guarida nos nossos corações e que não sejamos ouvintes esquecidos, mas cumpridores da Tua palavra. Nos dê graça, Senhor, para nos posicionar como igreja. Aleluia! Quando o mundo está em desespero, a Tua igreja tem promessa. Aleluia! Estamos firmados na Tua promessa. Estamos, meu Deus e meu Pai, Te aguardando hoje. Não é amanhã. Nós estamos preparados agora. E podemos sim fazer a última oração da Bíblia, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. A tua igreja está te esperando, ó Pai. Aleluia, glória a Deus. E nós temos essa certeza, porque o Senhor é fiel. O Senhor que prometeu é fiel para cumprir. Dê graça aos amados irmãos. Ajude a igreja. Abençoe as famílias da terra. Ó Senhor, usa de misericórdia e aplaca este mal que tem assolado as nações. Senhor, nós queremos rogar ao Senhor todas estas coisas, mas queremos também, Senhor, lhe agradecer pela saúde, pela vida, aleluia, pela provisão do Senhor em nossas vidas, ó Pai. Aleluia, porque mesmo em meio a essas dificuldades, tem se cumprido, aleluia, nas nossas vidas, aquilo que fora dito pela boca do salmista, que diz: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, porque existe um cuidado do Senhor sobre os teus, existe um cuidado do Senhor sobre a igreja, Pai, e eu sei que tudo quanto suceder nas nossas vidas será pela permissão de Deus. E nós estamos em paz. Mesmo em meio à guerra, nós estamos em paz, porque as nossas vidas estão escondidas nas Tuas mãos. Pai, abençoe a igreja, abençoe o Teu povo. É isto, Senhor, que eu quero lhe pedir, mas desde já lhe agradecer no maravilhoso nome de Jesus. Levante as tuas mãos para o alto e receba a bênção de Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo seja com todos os amados irmãos, não somente hoje, mas para todos sempre, e todos dizem amém. Receba a paz do Senhor.